Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô você! Você mesmo! Bem-vindo ao Liderai! O seu podcast definitivo de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro são todos bem-vindos ao maior e melhor podcast de liderança que existe por aí em busca do santo graal da liderança. Neste episódio, 270 episódios, nós vamos trazer um presente para você. O Dicionário da Liderança. Alguns episódios mais curtos, mas que vão trazer muito conteúdo e muita reflexão para você. Posso te garantir. O tempo pode ser pequeno, mas você vai ficar pensando durante toda a semana sobre o que nós vamos falar aqui. O verbete de hoje, o nosso primeiro verbete será a pirâmide de Maslow. Em uma relação estabelecida entre pessoas, alguma coisa sempre irá selar e prender essas pessoas entre si. Para Nicolau Maquiavel, apenas medo ou amor seriam capazes de criar essas relações duradouras de poder. Mas você acredita mesmo nisso? Você já foi convencido que deveria continuar seguindo um líder ou uma empresa porque eles têm um bom refeitório ou uniformes limpos e lavados? O que realmente é importante para manter essa conexão viva e saudável? Começando pela nossa definição, a hierarquia de necessidades de Maslow é uma teoria da psicologia proposta por Abraham Maslow em seu artigo A Teoria da Motivação Humana, publicado em 1943 na revista Psychological Review. Maslow define 5 categorias de necessidades humanas: as fisiológicas, segurança, afeto, estima e autorrealizações. Essa teoria é representada por uma pirâmide, onde na base se encontram as necessidades mais básicas, pois estas estão diretamente relacionadas com a sobrevivência do indivíduo biológico. E as do andar superior estão mais voltadas a relações complexas e avançadas ligadas a sentimentos e realizações humanas. Vamos analisar então esse conceito? Vamos então analisar esse conceito. Os 2 primeiros níveis dessa pirâmide, em sua base, você pode procurar no Google, você digita aí a pirâmide das necessidades humanas ou pirâmide de Maslow, você vai olhar aí os andares. Eu posso te garantir, sem que você veja elas, que os 2 primeiros níveis dessa pirâmide são essencialmente básicos e por mais que a gente diga que é básico, você vai ver tanto na sua realidade como de pessoas que você conhece ou te cercam, que muitas delas às vezes não são atendidas. Olha só. Essas necessidades mais básicas e viscerais, praticamente biológicas e instintivas, tá? Elas são a base da base. Dividimos essas aspirações com praticamente a maioria de todos os seres vivos. Assim podemos dizer que tem um pouco de humanidade nisso, praticamente mínima, e sim muito mais biologicamente, umas necessidades aí, vamos dizer assim, instintivas, né? Estamos falando de necessidades essenciais como calor, frio, sede e fome, seguidas da necessidade de sentir-se seguro tanto fisicamente como psicologicamente. E também a segurança em relação ao tempo. A seguinte pergunta, né? Posso acreditar no futuro? Eu posso confiar nas pessoas que trabalham comigo hoje? Quanto posso confiar na minha permanência no emprego ao longo do tempo? As necessidades inferiores desta pirâmide precisam estar sanadas para avançarmos suprindo outras necessidades mais nobres. Muitas empresas ainda estão paradas neste ponto e têm dificuldade de avançar.
E quando conseguem realizar avanços nessas áreas, acabam por celebrar essas questões muito básicas e param por aí. O que estou querendo dizer? Muitas empresas, comemoram um novo refeitório ou a limpeza do ambiente de trabalho e acham que isso basta. Outras empresas celebram os famosos prêmios de melhor lugar para se trabalhar, os GPT Works, Great Place to Work, Não, nada contra, claro. Mas esses prêmios, eles têm como foco central, o segundo nível dessa pirâmide, a segurança física voltada à sua integridade. Estamos falando na segurança mental de não sofrer torturas psicológicas e na segurança de poder confiar no futuro. Acabamos celebrando algo que deve ser nosso direito irrevogável e inegociável de respeito e honra que todo ser humano merece. Poucas empresas conseguem navegar além desse nível de maneira consistente. Os andares superiores mudam o foco da sobrevivência para muito além disso. Encontraremos práticas de reconhecimento, fortificação de laços emocionais genuínos e a construção de uma autoestima voltada à realização do orgulho de ser você mesmo. Algumas empresas acreditam que navegar nessas esferas pode custar caro financeiramente e que pode ser mais fácil manter o controle sobre empregados que estejam sujeitos às primeiras camadas da pirâmide de Maslow, buscando sua subsistência física e emocional básica. Mas a pergunta que fica para você refletir é a seguinte: os resultados extraordinários que você realmente precisa serão obtidos de um grupo de colaboradores que estejam na sua maioria em qual área da pirâmide? Você entendeu a pergunta? Vou fazer de volta. Aquele grupo de pessoas que vai dar aquele a mais. Você acha que são aquelas pessoas que estão presas nas necessidades básicas? Ou eles estão já na parte mais alta da esfera da pirâmide, no reconhecimento, Estão lá nas relações genuinamente emocionais. Onde será que estão? Será que os funcionários sobreviventes das primeiras camadas conseguirão resultados mais próximos da excelência que os empregados que estejam vivendo a experiência dos andares superiores da pirâmide de Maslow? Reflete um pouco, pensa bem nessa pergunta. Não responda ela rápido. Conclusão final. As relações dentro das empresas que estabelecemos ao contratar um funcionário começam pelo salário e as demais condições básicas de sobrevivência, que inegavelmente precisam ser sanadas. Ninguém vai dar além do esperado, ganhando apenas o mínimo necessário. E o mínimo não é o salário mínimo. Está dentro desse pacote de salário mínimo, como um ambiente agradável em termos de temperatura, de ruído, emocional, inclusive. Às vezes a gente olha a pirâmide de Maslow e pensa apenas exclusivamente as coisas físicas, mas existem as coisas mentais também, tá? Não é porque na sua empresa todo mundo trata todo mundo com respeito que você já está subindo a pirâmide de Maslow, ela ainda está na base, meu amigo, tá? Maquiavel apontou as alternativas de controle pelo amor ou pelo medo. Entenda que colocar seus colaboradores na região da subsistência básica, tanto física como emocional, pode garantir o seu comando e controle. Mas apenas isso. Não espere comprometimento, envolvimento e senso de dono e criatividade brotando destas pessoas. Somente o gestor que procurar entregar e nutrir o reconhecimento com laços emocionais confiáveis e genuínos poderá obter do seu time entregas superiores de excelência. Entenda que definitivamente não será através do medo e de recompensas básicas, praticamente pavlovianas, que serão obtidos resultados acima do esperado. Eles não vão ter uma ideia criativa de um novo produto, de resolução de um problema, não vão pensar em nada disso enquanto você estiver reforçando que o refeitório é limpo e saudável e que os encarregados não gritam com ninguém. Tenha a ousadia de elogiar em público, de celebrar conquistas e transmitir para o seu time que eles podem acreditar na sua permanência dentro da empresa por uma longa data e que eles são importantes para você. E espere para ver o resultado. Muitas manifestações de senso de dono,
criatividade, soluções e uma paixão e orgulho de pertencer dentro desta empresa. Mantenha a relação viva e saudável, reconhecendo os membros do seu time como seres humanos que precisam muito mais do que apenas sobreviver. Mas eles precisam de sonhos para poder sonhar. Perguntas e respostas. Eduardo Canabarros, de São Luís do Maranhão. Percebo que as pessoas se acostumam com o que têm e depois de um tempo começam a reclamar. Foi assim com o vestiário, com o restaurante da empresa e tudo o que ganharam há 2 anos atrás e agora tudo não presta para eles. O que eu faço aqui na minha empresa? Resposta. Apesar de ser convidativo acreditar que não vale a pena dar nada para as pessoas ingratas, comece a enxergar a situação de outra forma. As lideranças estão dando o exemplo e utilizando a mesma estrutura? Os líderes da empresa almoçam no refeitório para sentir o mesmo que o restante do time experimenta? Ou saem para almoçar na churrascaria enquanto os operadores comem salsicha? Talvez eles estejam reclamando da distância e apatia de suas lideranças, e não da estrutura fornecida, quando de fato a liderança tem alimentado todos os andares da pirâmide de Maslow com a sua equipe de verdade. Você tem visto isso? Onde faltam elogios e reconhecimentos, imperam reclamações e cobranças. Vocês criaram uma comunicação baseada na cobrança e no apontamento de falhas, então agora tem que colher o que plantaram. Como você vai exigir elogios dos colaboradores se eles nunca receberam um elogio de vocês? Gostaram desse episódio? Foi rapidinho, né? Mas cheio de reflexões. Pensa bem, tanto na resposta do e-mail aqui, como também sobre o verbete de Maslow. O nosso papel de fazer diferente custa o mesmo de fazer o que fazemos. Você necessariamente não precisa gastar nada mais não. É só uma mudança de postura e comprometimento, tá bom? Um abraço, pessoal. Falou, até a próxima semana. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.